Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, meu nome é Maicon Souza e estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre as metodologias de ensino da faculdade de medicina, das faculdades, digamos assim. Como são os métodos de ensino tradicional, PBL, misto, como eles funcionam. Vou falar aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu caprichei bastante nele para que ele seja o melhor vídeo do YouTube relacionado a este assunto aqui. Então se você gostar do vídeo, sentir que ele te foi útil, te ajudou, te acrescentou, enfim, te trouxe conhecimento, dá um joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. Se ficar grande, pessoal, é porque eu preciso de tempo para discutir um monte de coisas com vocês. Você pode adiantar o vídeo colocando na velocidade 2.0, é só clicar na engrenagem e aumentar a velocidade, ou então assistir esse vídeo em partes, começa agora e termina depois. Mas antes de eu falar para vocês como são esses métodos, a diferença entre eles, vantagens e desvantagens, eu acho interessante rapidamente eu explicar para vocês como que funciona o curso de medicina. É um curso de 6 anos de duração e dividido em 3 partes, digamos assim. Os 2 primeiros anos a gente chama de ciclo básico, são matérias mais introdutórias. Os 2 próximos anos, que são os do meio, a gente chama de ciclo clínico, onde a gente tem um contato maior com o paciente. E o final, os 2 últimos anos, a gente chama de internato, que é uma prática mais aprofundada, são os estágios, digamos assim. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo depois, falando um pouco mais aprofundadamente sobre o curso de medicina, sobre esses ciclos, quais são as matérias mais difíceis, enfim, tudo que estiver relacionado aí. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale sobre, que eu vou ler depois, beleza? Então vocês já sabem, 6 anos dividido em 3 partes, ciclo básico, ciclo clínico e internato. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Eu vou começar pelo tradicional, que é o mais conhecido, o mais utilizado e é o mais próximo do que vocês já tiveram no ensino fundamental e no ensino médio. Para ajudar, para exemplificar, eu vou pegar o primeiro período e vou comparar. No caso que eu vou pegar o primeiro período da faculdade que eu estudo atualmente, que é o FMG. Então vou deixar aí na tela para vocês. Ó. No primeiro período a gente tem genética, bioquímica, anatomia, introdução à pesquisa, atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros, biologia celular aplicada à medicina, embriologia médica e ciências sociais aplicadas à saúde. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 disciplinas, né? Isso, 8 disciplinas. No método tradicional, a gente vai, que nem vocês durante o ensino médio, para a sala de aula assistir aula com o professor. Por exemplo, aula de genética. Não necessariamente vai ser uma aula com o médico, mas sim com um profissional da área de genética, um profissional assim, que tem um conhecimento profundo nessa área. Uma coisa que eu acho interessante falar é que os professores, cada um gosta de dar aula de um jeito. Então eles têm uma lista de referências, de fontes, que eles passam para o aluno. No caso, são as referências bibliográficas. Aí pode ser que o professor A dê, sei lá, o livro X, o professor B o livro Y, talvez um professor indique um vídeo extra, talvez um professor passe os slides e você pode estudar pelos slides, porque os slides têm assim, muita informação, tudo que você precisa, pode estudar para as provas, seu trabalho pelos slides, enfim. O professor vai lá na frente, ministra a aula para você e te passa o que você precisa saber e aonde você vai buscar informação, caso você queira, caso você precise, aonde você deve continuar estudando. É integral também, você estuda de manhã e de tarde, e na frente dos nomes da disciplina vocês estão vendo aí uma quantidade de carga horária, a duração daquela disciplina, o número de horas. Aqui embaixo eu já calculei para vocês a carga horária total, que é 525 horas. É importante vocês ficarem atentos a isso também, depois vocês vão entender por quê. Essas disciplinas não necessariamente são com um professor só. Então, pegando como, por exemplo, genética. Pode ser que seja uma disciplina dividida em 5 módulos, como módulos, mas é como se a disciplina fosse cortada em partes. Por exemplo, tema A, tema B, tema C, tema D e tema E. Pode ser que cada módulo desse seja com um professor diferente e no final de cada módulo você vai fazer uma prova. Basicamente isso. Já expliquei para vocês então, resumidamente, como é o método tradicional. Vou falar um pouquinho de vantagens e desvantagens. Primeira vantagem, vocês viram que é uma disciplina, as disciplinas são organizadas. Ou seja, tem 8 disciplinas, cada disciplina separadas, com professores diferentes, com conteúdo pré-estabelecido, com fontes também pré-estabelecidas que os professores passam para vocês. Enfim, é mais organizadinho, as coisas são separadas. A maioria das disciplinas são divididas em módulos, ou seja, a disciplina A é dividida às vezes em 5 partes, em 4 partes ou 3 partes, onde cada parte dessa é um módulo, por exemplo, assunto A, assunto B, assunto C. E cada módulo desse vai ter uma prova no final. Consequentemente, e pode ser que seja com professores diferentes também, um professor na prática ou na teoria, enfim, varia. Consequentemente, você vai fazer mais trabalhos e mais provas, mas isso acontece que não são tantos trabalhos assim, mais provas com certeza você vai fazer mais. Mas uma das vantagens também é que a matéria é menor para as provas, ou seja, terminou o módulo A, você faz a prova. A quantidade de matéria que você vai ter que estudar para a prova do módulo A é menor. Isso é uma vantagem. Desvantagem. Pode ser que você pegue um professor ruim,
e você vai ter que ficar dentro de sala para assistir aula, para aprender com ele, mas consequentemente pode ser uma vantagem também, porque se cada módulo é um professor diferente, ele não vai ficar tanto tempo assim. Tem a questão da lista de presença, da chamada, ou seja, você vai precisar ficar dentro de sala, né, entre aspas, para assinar a lista, nos outros métodos também. Mas o que eu quero dizer com isso é que se você não entender a matéria dentro de sala, você vai precisar ficar aquele tempo lá dentro da aula, para assistir a aula, e quando chegar em casa você vai precisar de um novo tempo para recuperar o tempo perdido, ou seja, para você estudar novamente a matéria que você não aprendeu dentro de sala. Isso é uma desvantagem. E é claro que você pode contornar isso, né? Entrar dentro de sala, não está aprendendo nada, se a sala for grande, você pode ficar sentado atrás e fazer outras coisas. Não é o mais indicado, mas é o que acontece. Uma outra coisa também é que vocês vão ver lá pra frente, mas é que as matérias são separadas. Ou seja, uma coisa que você está estudando, por exemplo, em anatomia, não necessariamente você está estudando em fisiologia. Talvez em anatomia você esteja estudando coração, mas naquele período não tem fisiologia e você não está estudando, por exemplo, a fisiologia do coração, como o coração funciona. Ou talvez nem a histologia do coração. Vocês vão entender mais pra frente. Antes de passar para o PBL, eu gostaria de mostrar uma coisinha rapidinho para vocês, que é o segundo período da medicina da UFMG. Essas aqui são as disciplinas. Aqui dá para entender mais ou menos o que eu quis dizer anteriormente. Ó, você tem neuroanatomia, que é a anatomia de cabeça, digamos assim, sistema nervoso. Você tem histofisiologia dos sistemas aplicada à medicina e você tem biofísica e fisiologia. O que eu quis dizer é que talvez enquanto você está estudando neuroanatomia, você em fisiologia está estudando, sei lá, sistema respiratório e em histologia você está estudando sistema renal. O que eu quero falar é que as grandes áreas de conhecimentos não estão integradas, elas não vão numa mesma direção. Pode ser que elas ramifiquem, cada uma siga um caminho diferente. Não sei se ficou confuso, mas eu acho que deu pra entender. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é pra tutoria. Essa tutoria da UFMG não é a tutoria do PBL, que eu já vou explicar pra vocês. Essa tutoria é um grupo que a gente discute assuntos da vida, da faculdade, do curso, enfim. Não é relacionado, não é a mesma coisa. Eu gostaria de chamar a atenção para essa disciplina aqui, IAPS, que é Introdução, Iniciação, Atenção Primária à Saúde 1, porque vocês vão ver lá na frente que uma das principais vantagens do PBL é começar a prática, digamos assim, médica desde o primeiro período. Então aqui na UFMG não é desde o primeiro período que começa, mas desde o segundo. Só que essa prática aqui não é uma prática de atender paciente. No caso, essa é você ir para a UBSF para conhecer lá como que funciona. Aí no terceiro período tem a IAPS 2, que é você fazer visita domiciliar, esse tipo de coisa, dentro da UBSF também. E a 3, que é no quarto período, é você criar um projeto para melhorar a comunidade, a UBSF, enfim, as famílias que você visitou nessas anteriores aqui. Enfim, gente, foi rapidinho, acho que vocês entenderam, né? Se não entenderem, deixa aqui nos comentários. Agora vai começar a dificultar um pouco, a gente vai estudar o PBL. O PBL significa Problem Based Learning, não sei inglês, mas no português é aprendizagem baseada em problemas. E as pessoas gostam de falar que é uma metodologia ativa. O que significa? Significa que o aluno tem mais autonomia para saber como ele vai estudar o que ele quer estudar. Em teoria seria isso. Vou começar explicando para vocês da outra faculdade que eu estudava, que é a Unifeso, que é um centro universitário, na verdade. Nem sei se eu falei, se vocês estão me assistindo sabem. Mas eu fiz o ciclo básico, eu fui até o início do quinto período em uma faculdade que usava PBL, e agora eu estou na UFMG, que é método tradicional, e estou indo para o sexto, com o pé no quinto. Então, assim, eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre esse assunto. Então, eu vou comparar por onde eu já passei, que é a Unifeso. Esse aqui é o primeiro período. Aí tá aqui dividido para vocês. Eu vou explicar depois o que é tutoria, AD, conferência e tudo mais. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para a carga horária total, que é 800 horas. Não sei se vocês lembram, mas já falei anteriormente do primeiro período da UFMG, é 525 horas. Ou seja, há uma grande diferença aí na carga horária. Isso também é importante, mais pra frente vocês vão entender por quê. A próxima coisa que eu queria mostrar é o horário aí da semana, resumidamente, só para vocês saberem. Cada coisinha desse aí, essa sigla eu vou explicar mais pra frente. Mas também é integral como da UFMG. Uma outra coisa que eu acho importante vocês saberem é que no primeiro período da Unifeso e durante todo o curso a gente vai estudar o ser humano em desenvolvimento. Ou seja, no primeiro período a gente começa com o ciclo da vida, concepção e formação do ser e desenvolvimento até a primeira infância. Ou seja, a gente vai estudar desde a primeira concepção até os 2 anos de idade. Isso no primeiro período. No segundo a gente vai estudar dos 2 aos 6 anos ou até a adolescência, eu não lembro muito bem. No terceiro, a gente estuda a vida adulta. E no quarto, a gente estuda até a morte, a senescência e morte.
Só para vocês entenderem. Então, aqui na Unifes, no PBL, a gente vai estudar a vida em separados em partes, enquanto que lá na UFMG não era assim. Começando então, cada tópico isso aqui vai, o primeiro deles, a tutoria, que é a grande diferença do PBL para tradicional, na minha opinião, que é a tutoria você estuda em grupos. Como assim grupos? Tem grupos de praticamente 10 pessoas, digamos assim. Esses grupos são orientados por um tutor. Aí você vai se reunir em uma sala específica com o seu grupo, vai ter uma situação-problema, que na maioria das vezes são casos clínicos, você vai ler aquela situação-problema, vai discutir sobre ela, vai tirar ali as palavras que você não conhece, que são termos desconhecidos para pesquisar depois, vai elaborar hipóteses sobre, digamos, aquela historinha que você leu no caso clínico, e a partir de então você vai elaborar objetivos para estudar, no caso você e o grupo. Essas tutorias, cada SP que a gente fala, cada situação-problema, que são esses casos clínicos, você recebe, aí tem a abertura, onde você faz a discussão, libera os objetivos para pesquisar em casa, e depois você tem mais 2 encontros, que é a abertura, discussão e fechamento. Nesses 2 próximos encontros, que é a discussão e fechamento, você vai debater esses objetivos com o grupo. E assim, o conhecimento seria gerado que você iria obter. É um pouco confuso, mas mais pra frente talvez vocês entendam. Então, digamos que uma situação, problema 1. Você vai falar sobre pediatria, digamos assim, você vai elaborar seus objetivos e vai estudar em casa para esses objetivos. Aí a fonte de estudo você vai... Assim, tem as fontes que eles indicam, algumas que são lá das referências mais utilizadas para você utilizar, que pode ser livro. Mas como você vai estudar em casa sozinho, você estuda a sua forma. Se você quiser, você pode usar videoaula. Se você quiser, você pode usar, sei lá, o livro que eles indicaram, usar slide, usar site, usar artigo. Enfim, você estuda do seu jeito. Cada um estuda do seu jeito e depois encontra para discutir. É basicamente isso a tutoria. LH são os laboratórios de habilidades, são mais conhecimentos práticos e você tem desde o primeiro período também. Aí lá no LH você vai ter que aprender a suturar, aprender a fazer exame físico, seria basicamente isso. São conhecimentos mais práticos. Instrutorias são o que chega mais perto das aulas tradicionais, que nem eu mostrei para vocês anteriormente no UFMG. Só que o ideal é que essas instrutorias sejam utilizadas para tirar dúvidas. Ou seja, os professores passam o conteúdo para você antes, você tem que estudar em casa para esses conteúdos, e dentro de sala de aula você tira dúvida caso você tenha. Mas o que ocorre é que a maioria dos professores dão aula ao invés de somente tirar dúvidas, graças a Deus. Senão ia ser muito bagunçado. Colocando aqui para vocês as instrutorias que eu tive no meu primeiro período lá do Unifes. Psicologia médica, bioquímica, biologia molecular e genética, histologia, anatomia, fisiologia, embriologia, imunologia, produção de conhecimento, que é informática, e saúde coletiva. Gente, eu tô olhando aqui pro lado que tá anotado no meu notebook, porque senão, né, não lembro de tudo. O IETEC. Só pegar aqui o que significa IETEC. Integração, ensino, trabalho, comunidade, desenvolvidas nas UBSFs. Entre aspas, nas UBSFs, já vou explicar por quê. O IETEC seria você pegar o seu conhecimento lá da faculdade e integrar ele na sociedade. É basicamente você praticar medicina. Você faz isso nas unidades básicas de saúde, fazendo visita domiciliar, assistindo consulta, indo em escola, em creches, em casas de repouso, que são os asilos. Enfim, você vai utilizar isso aí para aprender, para praticar. Aqui gostaria de chamar a atenção porque uma das principais, assim, que o pessoal enche a boca para falar do PBL é esse IETEC, que na minha faculdade chama IETEC, na minha faculdade que eu estudava chamava IETEC, mas na sua pode ter outro nome, que é a possibilidade de você praticar desde o início. Gente, olha só, lá onde eu estudava, isso foi muito assim, conversa fiada. Por quê? No primeiro período nós não tivemos, a gente ia pra creche, não tinha um BSF pra ir por um série de motivos, no caso, questões políticas, questões de espaço, enfim. A gente não tinha, pode ser que na sua cidade funcione, pode ser que não funcione também. Então no primeiro não tinha, no segundo a gente ia pra escola também fazer campanha de escabiose, peticulose, pegar medidas antropométricas, enfim, não era uma coisa que a gente gostava, era o que tinha pra fazer. E era muito maçante, porque era o período todo, só isso, muito assim, repetitivo. No terceiro período foi em casas de repouso, que são os asilos, né? O nome correto é casa de repouso. E a gente fazia também visita domiciliar. Aí começou a melhorar um pouquinho, que nas UBSFs a gente às vezes aplicava medicamentos, às vezes curativo, esse tipo de coisa. Ou seja, lá no terceiro período que começou a melhorar, que começou a chegar perto da prática médica mesmo. E foi no quarto período que começou o atendimento, que foi o atendimento relacionado à psiquiatria nos CAPs, né? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que na minha prática realmente começou lá no quarto período, quando começou a melhorar. Enquanto que lá na UFMG eu já mostrei pra vocês, não é desde o primeiro período, mas no segundo começa, no terceiro tem, e no quarto, de fato, começa o atendimento com pacientes reais, que no caso é pediatria e clínica médica. Então, comparando uma com a outra, não teve muita diferença aí.
Apesar do que a da UFMG é até melhor, porque já tem um local que você sabe que você vai para lá. Mais organizado. Bom, a próxima coisa são as AADs. Só pegar a sigla aqui, que é Atividade Autodirigida. Isso é uma coisa muito legal no PBL, porque é um espaço que você tem disponível para você estudar para a tutoria. Conforme eu falei anteriormente, a tutoria você estuda por conta própria, então você precisa estudar em casa. Então, esse AAD é como se fosse o horário vago que você tem para estudar para a tutoria. Essa AAD, ela entra na carga horária total, ou seja, o tempo que você está estudando em casa conta, sabe? Enquanto que no tradicional, não, você tem que estudar por conta própria, enfim, você pode estudar 20 horas, essas 20 horas não vai entrar lá no seu histórico. A AAD entra. Mas uma coisa que é importante falar também, na medida que os períodos vão avançando, essas AADs, esses horários vagos, vão diminuindo. Ou seja, no primeiro período, às vezes, você tem 2 AD, no segundo você tem 1, e no terceiro você não tem nenhuma. Aí o horário vago seria quando aparecesse um lá de 15 em 15 dias, enfim, não vai ter um horário vago certinho lá fixado para você. Ou seja, começa bem, mas depois piora. Continuando, nós temos as conferências. A conferência seria uma grande aula com a turma toda, onde um professor convidado, um professor da área, enfim, alguém lá que sabe sobre o assunto, vai ministrar uma aula, uma palestra sobre um tema que muito provavelmente vai ser o tema que vocês estudaram na tutoria. Não necessariamente os objetivos da tutoria. Sei lá, você está fazendo uma tutoria sobre pediatria, aí uma conferência vai ser sobre aleitamento materno. Alguma coisa assim relacionada ao assunto. Vamos falar agora sobre as provas. Já expliquei as provas do método tradicional para você. Vai depender muito do professor, se vai ser uma prova fechada, se vai ser uma prova aberta, enfim, de tudo quanto é jeito. Lembrando que lá na UFMG, onde eu estudo, a média é 60%. Aqui, na Unifesp, a média era de 70%, mas tem uma diferença entre o método tradicional e o método PBL. No PBL você não tem nota. Apesar de ter nota da prova, no final, lá no seu histórico, não vem a sua nota, vem o conceito, que é o conceito suficiente ou insuficiente. Conceito suficiente você sabe para passar, insuficiente você não sabe. Então, assim, suficiente passou, insuficiente reprovou. No caso, uma questão que é muito importante ressaltar aqui é a prova da tutoria, que é a ACI, que era o nome que se dava na minha outra instituição, mas enfim, é a avaliação da tutoria. Pode variar de instituição para instituição, então vou falar da minha. Nessa prova aqui, era uma avaliação muito mal feita, mal corrigida, enfim, era uma bagunça. E era o assunto da tutoria toda, mais de todas as tutorias, mais o LH, e até que, enfim, tudo podia cair nessa prova aqui que avaliava a tutoria. Era uma prova que tinha 10 questões fechadas e algumas questões abertas, só que essas questões abertas, elas não tinham, basicamente, um enunciado para você falar o que você precisava escrever, e também você não sabia o quanto você precisava escrever. Era basicamente uma prova aberta e você ia escrevendo. E depois essas pessoas corrigiam sua prova, e a correção também não era boa, porque variava de professor para professor. E se eles consideravam que você sabia a matéria, beleza, você passou. Se eles considerassem que você não sabia, você ia para uma prova, para uma prescrição, que era uma prova oral, que você apresentava o que você errou, não a questão, mas sim um assunto para uma banca que era composta por 3 pessoas, que no caso eram as pessoas que corrigiram essa prova, e eles aprofundavam muito o assunto e você fazia essa prova oral lá com eles. Se você não passasse, você ia por uma prova final, onde você fazia uma nova prova, uma nova CI sobre o conteúdo. E como eu falei aqui, o conteúdo se acumula muito. Eram 2 CIs, então 5 primeiras SPs, por exemplo, situações e problemas, fazia uma CI. As 5 depois fazia outra CI. E o pior disso tudo, galera, é que se no final você não passasse nessa avaliação, se na terceira chance você reprovasse, você não reprovava só na tutoria, você reprovava em todo o período. Então, por mais que você tivesse passado em LH, em instrutoria, em ETEC, enfim, em tudo, se você reprovasse nessa CI aqui, você reprovava no período todo. Isso era assim, sabe, espantoso. Causava muito medo na gente. Bom, já falei pra vocês, acho que deu pra entender. Então, algumas vantagens e desvantagens do método PBL, na minha opinião. Primeira delas, a carga horária da AD. É uma vantagem porque é um tempo que você tem disponível para estudar em casa. Só que, conforme eu falei, na medida que os períodos vão avançando, essa AD diminui. A autonomia do estudante, ou seja, você estudar do seu jeito. Então, poder estar em casa, estudar do meu jeito, enfim, assistindo videoaulas ou lendo um livro, sei lá, do meu jeito lá é muito melhor. Isso ajuda muito, pelo menos pra mim. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu aprendo melhor sozinho, pode ser que você não aprenda, aí você ter um pouco de dificuldade. A vantagem é a integração do conhecimento. Se estiver estudando o sistema circulatório, você estudar sistema circulatório na anatomia, na fisiologia, na histologia, nos exames, enfim, o conhecimento ia estar integrado, sabe? As grandes áreas se seguem num caminho só, numa mesma direção. Isso ajudava muito. Eu já falei das vantagens, agora em relação às desvantagens, gente. Insegurança do conhecimento adquirido. Como você está estudando por conta própria,
mesmo que tenha fontes ali recomendadas, você não sabe se você está estudando tudo que precisa, porque o tutor não fica falando isso com você. Às vezes esse tutor não é um médico, às vezes é um enfermeiro, às vezes é um nutricionista, enfim, às vezes não é um médico, então isso também te deixa com o pé atrás, porque, querendo ou não, durante a tutoria, a experiência do tutor conta bastante, acrescenta muito. Então isso é uma desvantagem, você não sabe se você está estudando tudo que precisa. Aí às vezes um aluno estuda mais que você fica, sabe, receoso. Às vezes ele estuda numa fonte diferente e as informações divergem uma da outra. Então você, quem será que está certo? Você fica com o pé atrás. A carga horária é muito grande, que eu já falei anteriormente, enquanto que lá na medicina da UFMG, que eu estou no primeiro período, é 525, se eu não me engano, e aqui na da Unifes, 800 horas. Gente, qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que o tempo que você está em casa fazendo AD, você sabe que você tem que fazer a tutoria como se fosse um trabalho toda semana que você tem que apresentar, e pela carga horária ser maior, você não tem tempo para fazer outras coisas. Então, iniciação científica, um cuidado que você poderia ter com a casa que você mora, ou com você, enfim, você vai ter menos tempo para você por conta da carga horária grande. Lembrando que além dessa tutoria, você tem que estudar para as instrutorias também. Então, assim, é muita coisa para estudar em pouco tempo. É como se toda semana você tivesse 2 trabalhos para apresentar, porque você tem a abertura, depois você tem a discussão e o fechamento, e você tem que falar na tutoria, apresentar os objetivos, tem que participar, porque também vale nota. E uma outra desvantagem é que trabalho em grupo, gente. Quando você fala em trabalho em grupo, lembra do grupo. Às vezes você pega um grupo ruim, pessoas assim chatas, sabe, que você não gosta, e você tem que conviver com aquele mesmo grupo durante todo o semestre, não dá para escolher as pessoas que será do seu grupo, que serão do seu grupo, porque isso é sorteio. Então, assim, você fazer trabalho, você fazer a tutoria com uma pessoa que você não gosta, nossa, é muito ruim. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já peguei gente que, assim, foi uma experiência que me serviu para aprender a tolerar os outros, sabe? Me serviu para não ser como eles, mas também serviu para eu ficar, assim, mais tolerante. Teve as suas vantagens, no caso essa, aprender a tolerar as pessoas, mas também tem muitas vantagens, que é muita raiva que você passa, às vezes, sem, assim, ter necessidade. Mas, enfim. Continuando, conhecimento prático se pede se não tiver prática. Como eu já falei anteriormente, uma das grandes coisas, vantagens, digamos assim, que as pessoas falam do método PBL é a possibilidade de você praticar desde o primeiro período, você tem contato com o paciente. Mas comigo não aconteceu isso, acredito que na maioria das faculdades também não aconteça. Então, assim, se você tem uma prática, como por exemplo lá no laboratório de habilidades, exame físico, exame do cabeça e pescoço, mas você não vai para uma UBSF treinar, gente, não adianta, isso se perde com o passar dos tempos, porque você tem o conhecimento, mas você não tem como praticar, acaba perdendo. Para quem diz aí que o conhecimento ninguém pode tirar, saibam disso, o tempo pode tirar seu conhecimento. Então, se você tiver teoria, mas não tiver como praticar essa teoria, sabe? Ou então até uma aula prática, mas não tiver o local para praticar, não adianta muito. E outra questão que eu já falei é essa avaliação da tutoria, né? Porque acaba sendo muito conteúdo para estudar e, dependendo da instituição, pode ter um peso muito grande, que é o que acontecia na onde eu estudava. Agora vamos para o misto. Gente, o misto nada mais é que uma mistura de PBL com tradicional, mas a maioria das universidades que utilizam o misto tem mais coisa de tradicional do que PBL, mas em teoria seria você pegar o de melhor do PBL e pegar o de melhor do tradicional. Para exemplificar para vocês, eu vou pegar aqui a UFV, que é uma outra instituição de ensino que eu amo muito, que eu adoro. E já que eu vou falar da UFV, eu gostaria de mandar um obrigado e um abraço para o Alan Moreira, que faz medicina lá na UFV. E ele me ajudou muito, ele me explicou bastante coisa de como funciona lá. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui para vocês a grade do primeiro período de medicina da UFV. Vamos ver o que eles têm. Biologia celular, laboratório de biologia celular, bioquímica 1, bases morfofuncionais da medicina 1, laboratório aplicado à clínica 1, prática profissional de trabalho em saúde 1, ética, bioética e saúde pública. Carga horária, 555, que é bem menor do que da Unifes, onde é PBL, mas também é maior que a UFMG, que é tradicional. A vantagem e desvantagem disso vocês já sabem. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para as disciplinas dele e vou puxar aqui as vantagens e desvantagens já. Gente, a primeira coisa aqui, bases morfofuncionais da medicina 1. Aqui é uma disciplina que vai fazer a integração do conhecimento, conforme eu já falei anteriormente, anatomia, histologia, fisiologia, semiologia, imagem, embriologia, junto. Então, nessa disciplina você vai estudar tudo isso aqui junto e direcionado para o mesmo assunto. Então, se você está vendo o sistema circulatório, você vai ver tudo isso do sistema circulatório nessa disciplina aqui. Gente, consequentemente, se o conhecimento é integrado, se você estuda anatomia, fisiologia, histologia, embriologia, semiologia, tudo junto, o conhecimento também é maior. Ou seja, quando chegar a hora da prova, você vai ter mais coisa, mais matéria para estudar.
Ou seja, isso aí é uma desvantagem. Muita matéria para uma prova só. Prática profissional e trabalho em saúde 1 é como se trouxesse a prática do PBL que tem desde o primeiro período. Aqui na 1, eles vão para a UBSF, ver como que funciona lá. Na 2, eles já fazem atendimento. No caso, seria, acredito eu, a anamnese. E na 3, eles já fazem anamnese e exame físico. Então, só para vocês terem um comparativo entre o UFMG, o UFV e o Unifesp. Esse laboratório aplicado à clínica seria mais exames relacionados à clínica e não tem muito o que falar. Eu queria chamar essa atenção aí, porque vocês estão vendo, eles não têm tutoria, e para mim é o pior que tem no PBL, mas eles têm a prática desde o primeiro período e tem também o conhecimento integrado, digamos assim, dessas disciplinas maiores do método tradicional. Sobre a tutoria, se eu não me engano, na UFV também tem, mas é uma coisa que não acontece com frequência. Acontece de 15 em 15 dias, onde eles discutem casos clínicos, mas à medida que os períodos vão avançando, esses casos clínicos ficam perto da tutoria do PBL e vai diminuindo, vai acabando. Na UFMG também, às vezes, tem alguma coisinha de metodologia ativa, mas é assim, bem pouco mesmo, sabe? É só para, talvez, experimentar. Independente de qual método de ensino for, todos eles têm vantagens e desvantagens, pontos positivos e negativos, mas todos eles são fruto de muita pesquisa, de muito trabalho, sabe? De muita, assim, discussão. Então, assim, galera, pode ter certeza que eles não tiraram isso aqui de trás da orelha e aplicaram, não. São anos e anos de estudo desses métodos. E isso está relacionado com diretriz curricular. Então, assim, tem diretrizes que regem, digamos assim, os métodos de ensino de todas as instituições e não tem como elas fugirem muito disso ou inovarem muito. Além desses métodos aqui, tem outros, mas são bem poucos mesmos e não são tão utilizados assim quanto esse. Os principais estão aqui que vocês precisam saber. Para concluir, eu vou falar para vocês qual que é melhor, qual que eu prefiro. Minha opinião pessoal, se você discorda ou concorda com ela, pode deixar aqui nos comentários. Eu odeio a tutoria, pela experiência que eu tenho, não gosto. Tava assim, sendo muito chata a tutoria, mas eu gosto da AAD, que é o tempo que você tem para estudar sozinho, isso do PBL. Após experimentar os dois, longos anos nos dois, eu prefiro o tradicional, que a maioria das instituições de ensino no Brasil utilizam. Não sei como dizer, mas basicamente nos dois você tem que estudar. Então, assim, qualquer um dos três você tem que estudar, na verdade. Mas eu acho o tradicional mais organizado. Ah, Mike, por que não misto? Para falar por que não misto, eu comparei com a UFV que eu vou explicar para vocês. Isso para o ciclo básico, lá não vai fazer tanta diferença assim, porque é um conhecimento que você acaba perdendo. Você vai esquecendo muitos detalhes. O essencial você sabe, mas assim, aquelas coisas que você aprofunda muito, decora, você esquece com o passar dos anos. Mas eu acho que isso conta bastante no ciclo clínico e também no internato. Então, assim, gente, comparando o tradicional com o PBL e misto, já excluo o PBL, não gosto. Gosto só da questão da metodologia ativa, mas assim, não garante muita coisa, eu vou explicar por quê. Gente, teoria é muito bonitinho, tudo funciona muito bem na teoria, mas quando você vai pra prática, sabe, pra faculdade em si, você vê que não funciona. Que tem que saber implementar. Tipo, na minha instituição, eu gostava do PBL dessa questão de estudar sozinho, mas eles não souberam utilizar o método da forma correta. E uma das coisas que estragou muito foi justamente a tutoria, a questão da avaliação. Então, se for colocado bonitinho, como na teoria, talvez dê para salvar, mas o que eu já vivenciei na prática, não rola. Então, eu fico com o tradicional. Comparando o tradicional com o misto, vocês vão saber por quê. No caso, comparando o FMG com o FV. Gente, no quinto período, cuidado integral à saúde da mulher e da criança, isso na UFMG. Dentro dessa disciplina aqui, que é uma disciplina prática, você vai estudar GO, basicamente pediatria. A carga horária é 210 horas. Na UFMG, se vocês forem parar para ver, a gente tem pediatria e tem separado. No caso que tem outras disciplinas práticas, como por exemplo, psiquiatria, cirurgia, mas enfim, eu quero dizer que a gente tem pediatria separada, e é 90 horas, bastante. Ah, Marco, mas é menos que 210, tá? Só que no sexto período a gente tem GO separado. O que eu quero dizer é o seguinte: durante os 4 semestres do ciclo clínico, eu tenho pediatria separado. Enquanto que na UFV, eles têm pediatria somente no quinto e no sexto, junto com GO. E depois muda. Então, assim, durante os 4 períodos do ciclo clínico na UFMG, eu tenho pediatria, eu tenho clínica médica, eu tenho cirurgia. Então, assim, é separado e quando você soma tudo, a carga horária é maior. Ou seja, é mais organizado, ao meu ver. Porque você não sabe como vai ser o atendimento. Será que, por exemplo, no quinto, você vai atender mais GO do que pediatria? E se você atender só GO e não atender pediatria? Fica aí o questionamento. Então, assim, conhecendo, eu fico com a UFMG pela questão da organização, de você saber o que você vai estudar, que
é dividida em teoria e prática de uma matéria X e com determinada carga horária. Tem outras questões, como por exemplo, quando você vai comparar, né, uma com a outra, ambulatório, hospital, escola, enfim. Mas isso não é assunto do vídeo, é basicamente discutindo os métodos mesmo. Lá no internato é basicamente a mesma coisa, mas analisando tudo isso aí, eu fico com o tradicional. E das 3 instituições que eu conheço, eu fico com o FMG mesmo. Ficou um vídeo gigante, mas é muita coisa pra falar. Eu espero que tenha sido útil pra você. Se foi, dá joinha, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa um comentário aqui embaixo que eu estarei lendo. E pode ser que eu responda, se eu souber responder. E se você quiser que eu fale sobre outro assunto aqui, que você considera importante, enfim, relacionado à medicina, relacionado ao ensino superior, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e se eu gostar eu gravo um vídeo. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.